Bom, meus queridos, já diz o ditado, não há mal que dure para sempre. E o castelo de cartas que o sistema vem construindo ao longo dos últimos anos está desmoronando pouco a pouco, carta por carta, peça por peça. E se Deus quiser, no ano que vem ele desmorona de vez. E aqui nós temos duas grandes notícias que corroboram com isso, que estão ajudando aí a desmoronar esse castelo de cartas do sistema, né? A primeira é justamente essa narrativa do Dark Horse, do filme, né? A perícia confirmou que não houve dinheiro público envolvido. Durmam com essa, petistas. Eu vou até repetir aqui. Não houve dinheiro público envolvido no caso Dark Horse, né? Porque a narrativa do PT vai ser essa nas eleições. Dark Horse, Vorcaro, Bolsonaro. Bom, um filme privado, uma relação privada, onde alguém que tinha apenas o interesse de lucrar, e qualquer coisa que tenha o nome Bolsonaro vai dar lucro. O Vorcaro queria o quê? Ganhar dinheiro, meu amigo. Então o investimento é justamente isso, é algo visando um retorno. E o filme do Bolsonaro é óbvio que daria retorno, né? Então ele tentou ali intermediar a situação, embora pareça que nem foi concretizada. Mas, ainda que tenha sido, foi uma relação privada, dinheiro privado para um filme privado. Não teve dinheiro público, não teve interesse público, não teve favores, lobby e uso do cargo para vantagem pessoal, como sugere que houve para o outro lado. Não tinha como saber à época, inclusive, que o Vorcaro era metido nessas coisas obscuras, que ele estava fraudando o mercado financeiro, que ele estava roubando dinheiro, né? Agora o Lula sabia, porque ele se encontrou em agenda secreta com o Vorcaro. Ele, inclusive, aconselhou o Vorcaro a não vender o Master para o BTG. Não venda não, companheiro. Daqui a pouco, o meu amigão aqui, o Galípolo, vai assumir o Banco Central, aí a conversa vai ser diferente. Então, isso sim é uma relação obscura. Isso sim tem que ser investigado. Isso sim tem que ser a pauta e tem que ser o assunto. Não uma relação privada de um filme privado com dinheiro privado. Não teve nada público envolvido. A não ser, claro, os encontros fora da agenda entre o Lula e o Vorcaro, para dar aqueles conselhos, né, obscuros. Não venda, companheiro. Enfim. A outra grande notícia que eu trago para vocês, que eu tenho um imenso prazer em comentar, é sobre Felipe Martins. Olha só. 3 delegados da PF podem estar envolvidos no registro falso de Felipe Martins nos Estados Unidos. Por que eu digo que eu tenho um prazer imenso em comentar a respeito dessa notícia? Porque talvez, seguramente, o Felipe Martins seja uma das maiores injustiças do nosso país. É talvez o maior símbolo, porque, cara, esse cara ainda tá preso, depois de tudo que já foi exposto, depois do ônus da prova ter sido invertido, né? Quer dizer, o ônus da prova cabe a quem acusa, geralmente o Ministério Público. No caso do Felipe Martins foi o contrário. Ele provou a sua inocência, provou que não saiu do país, provou que não fez nada de errado, que não descumpriu nenhuma medida cautelar à época imposta por Alexandre de Moraes, e mesmo assim foi preso. O Estado não provou que o Felipe Martins descumpriu as medidas, e ele provou que não descumpriu, e mesmo assim foi preso, segue preso até hoje. Em qualquer país sério do mundo, Felipe Martins nem teria sido preso, quanto mais estaria até hoje, depois de todo esse tempo, anos preso, né? Por um crime que não cometeu. Sabe, eu vou dizer para vocês qual foi o crime que Felipe Martins cometeu. Mauro Cid. Até o Mauro Cid, antes da delação premiada, ou das várias que ele deu, né? Ele mandou um áudio desabafando para um amigo dele, dizendo que a PF já estava com a narrativa pronta. Irmão, eles já estão com a história pronta, eles só querem que eu corrobore com ela, só querem que eu assine o papel que já está pronto, já está escrito. Eles querem que eu diga coisas que não aconteceu. E que eu nem sabia se aconteceu ou não tenho como saber. É isso que está acontecendo. O Mauro Cid mandou esse áudio. Por si só, esse áudio do Mauro Cid desabafando com um amigo dele já deveria enterrar todo esse processo fantasioso do golpe. Mas não foi o suficiente. Isso não causou espanto na velha mídia. O interessante era tirar Bolsonaro de cena, imagina. Ele não pode continuar solto, ele não pode ficar na vida pública. Senão o Lula não ganha. Senão vai dar ruim pra gente, não é? Essa gente não está preocupada com o país. Estão preocupados com o bolso deles. E o bolso deles vai continuar cheio se o Lula ganhar. Se o Lula perder, vai ficar difícil, né? Porque assim como o Bolsonaro, o Flávio, seu filho, vai seguir o exemplo do pai, vai trancar o cofre e vai ficar na frente e não vai deixar roubarem. Enfim, Felipe Martins não fez como o Mauro Cid. Mauro Cid não cedeu, aliás, Mauro Cid cedeu à pressão, fez uma delação
entregando, com muitas aspas, o homem que lhe estendeu a mão, o homem que confiou nele. Tudo em troca de alguns benefícios. Cadê o Mauro Cid? Tá livre, leve e solto, tá tranquilo, tá com a sua aposentadoria lá do Exército garantida. Enquanto o Felipe Martins, que não cedeu à pressão e que desde o início deixou claro que não ia delatar, não porque não queria, mas porque não havia o que se delatar. Essa é a diferença e esse foi o crime que o Felipe Martins cometeu. Oh, desculpa o palavrão aqui, mas tomão da porra, viu? Porque pra ter essa coragem que o Felipe Martins teve, meu amigo, não é pra qualquer um, não. Porque a mesma pressão, ameaça e sabe-se lá mais o que o Mauro Cid sofreu, e não foi pouca, o Felipe Martins provavelmente também sofreu. E sofre até hoje. Inclusive as consequências de não ter cedido a essa pressão. Então, o Brasil, o povo de bem desse país, tem uma dívida impagável com o Felipe Martins também. Tem com o Bolsonaro, como eu não me canso de repetir, mas tem com o Felipe Martins também. E isso aqui para mim é uma grande notícia, porque agora nós ainda não sabemos, mas aquele juiz americano que está cuidando do caso nos Estados Unidos, e lá isso é algo gravíssimo, né? Fraude de um documento de entrada no país depois do 11 de setembro é tratado como algo grave, algo sério, algo que vai dar cadeia para muita gente lá. Né? Esse juiz já sabe o nome dos 3 delegados brasileiros envolvidos nesse caso, na falsificação desse documento. E não foi tornado público ainda, porque ele quer que as investigações avancem, de repente chega aí a mais nomes e tudo mais. Mas enfim, quando isso for divulgado, a gente vai saber quem foi que colocou esses delegados lá. Porque eles exercem funções que não são qualquer um que vão lá. Entendeu? Você não sai da academia de polícia, onde formam os delegados, para ir trabalhar nessas funções. Não, lá só vai quem é indicado. Então a gente vai saber quem é que indicou esses delegados. A quem eles estão obedecendo ordem, se é que este é o caso, né? E a partir daí, esse castelo de cartas marcadas montado até hoje com o único objetivo de perseguir a direita e derrubar Bolsonaro para permitir que o PT continue no poder, eu só posso supor e conjecturar e concluir que seja essa a intenção, desmorone de vez. Para a honra e glória do Senhor Jesus e para o bem do nosso Brasil. Isso vai acontecer, eu acredito. E em breve, não só Flávio vai subir a rampa acompanhado de seu pai, que inclusive vai colocar a faixa nele, como também Felipe Martins e tantos outros perseguidos políticos estarão lá no dia 5 de janeiro, subindo a rampa, com Flávio, nosso futuro presidente. Se Deus quiser, se for a vontade dele e de vocês, eu estarei também como deputado federal eleito, Cabo Deicon Silva 2004. E cara, por Deus, sabe, pela minha mãe que está no céu, eu quero viver essa cena, eu quero estar lá, do lado, vendo Bolsonaro colocar a faixa no seu filho. Só de imaginar essa cena, rapaz, olha, mas meu coração já me enche de alegria e de esperança, porque o Brasil precisa dessa cena. Precisamos seguir em frente, precisamos resgatar a nossa democracia e precisamos garantir o futuro das nossas gerações, das nossas próximas gerações. Não esqueça, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e inscreva-se se for novo por aqui. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.